Ok, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Conexões Operacionais. Temos a honra de receber Bernardino Pimentel Mendes, o Dino. É uma pessoa que tem um trabalho significativo ao longo de mais de 30 anos. A nossa cadeia produtiva de petróleo onshore, que é o foco desse podcast, foi diretor operacional da Azevedo Travassos Petróleo nos contratos de risco, posteriormente nos contratos de sonda com a Petrobras, e tem vasta experiência em operações petrolíferas e atualmente desempenha a posição de diretor técnico operacional na ATP Petróleo, no projeto da Fênix, no projeto Lobato, que foram aquisições de ativos da ATP junto à Brava Energia. É um prazer, Dino, recebê-lo. Quero que saiba que sua presença aqui nos honra bastante. Muito obrigado, Rodolfo. Fico feliz e honrado também pelo convite. Estou à disposição aí para esclarecer tudo que vocês acharem interessante, perguntar. Eu acho muito interessante essa sua iniciativa. A iniciativa que surgiu de ver que existem muitos profissionais com grandes contribuições, assim como você, que muitas vezes não é bem explorado, não é bem exposto. O petróleo no Brasil, como eu sempre digo, existe uma impressão, uma sensação que só há Petrobras. Claro, a Petrobras é o carro-chefe, mas tem muitas outras empresas que fazem brilhantes trabalhos ao longo de muitos anos. E a Azevedo, como pioneira, é uma delas, né? No início dos anos 80 ali, com os contratos de risco. Eu sempre digo que tudo que a gente vive hoje no mercado começou lá atrás, com o embrião dos contratos de risco, começou com a Petrorecôncavo operando. Então, tem muitas empresas que tiveram contribuição para o mercado. E essas empresas a gente tem que trazer, essas pessoas que fizeram e fazem acontecer. Dino, falando um pouco da trajetória e o seu início no setor. Como você começou sua carreira onshore? Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Me formei em 1987 na Fundação Armando Álvares Penteado, conhecida como FAP. E assim que me formei, em março de 88, eu me mudei para o Rio Grande do Norte. A Azevedo Travassos Petróleo já estava dando os primeiros passos, já tinha feito as primeiras perfurações, já tinha descoberto alguns campos, e eu tinha esse sonho de vir trabalhar nessa área. E aí eu fui para o Rio Grande do Norte, eu fiquei morando em Areia Branca, trabalhando no campo, e na verdade esperando uma oportunidade, que nós tínhamos um privilégio naquela época. Por sermos pioneiros no contrato de risco, a gente conseguiu que a Petrobras abrisse algumas vagas, para nós fazermos o curso de engenharia de petróleo. O Ivan de Carvalho Júnior, que é hoje o nosso CEO e presidente, foi o pioneiro. Ele tem 6 anos na minha frente, né? Então ele foi o primeiro engenheiro de petróleo da Azevedo Travassos Petróleo, fez esse curso da Petrobras, e eu em 88 fui para fazer esse curso. Só que aconteceu um problema no concurso da Petrobras e ele foi cancelado, essa turma desse ano, né? E aí eu continuei trabalhando lá no Rio Grande do Norte, sem muita perspectiva de fazer o curso de engenharia de petróleo, comecei a me preparar para fazer mestrado fora. E aí me apliquei para várias faculdades, e quando saiu a decisão de que eu tinha sido aprovado em 3 universidades americanas, saiu novamente o anúncio de que ia ter
o concurso de novo, o concurso da Petrobras e ia haver o curso. E aí a gente já acreditava que esse era um caminho muito bom para a empresa, eu estaria em contato com os possíveis gerentes futuros da Petrobras. E aí, então, em 89, eu fui fazer esse curso, foi um curso de 1 ano e 4 meses, e terminei no final de 90. Sim. Aí, dali, quando terminei, eu me mudei definitivamente para Mossoró, e fiquei na empresa desde então. Em 2000, a gente vendeu a parte de petróleo e aí eu segui com a parte de serviços. Mas então, eu iniciei dessa forma na parte de petróleo. Eu acompanhei e fiz boa parte também da infraestrutura, das perfurações, completações, estações coletoras. Participei do gasoduto que a gente teve que fazer ligando Ponta do Mel, que era o maior campo, que tinha uma produção de gás relevante. E a gente conseguiu um gasoduto de 50 quilômetros para ligar Ponta do Mel a Estreito B. Perfeito. 90, 91, quando você iniciou, a Azevedo já estava furando Ponta do Mel, né? Já estava com Ponta do Mel, já tinha furado, eu acho que a fase 1, a primeira fase, né? E já estava na fase 2, que eram os poços de gás, né? Do Alagamar. Isso, é que na verdade é o seguinte, houve um problema também, que a Azevedo Travassos, a gente não imaginava ter tanto gás, e o gás era muito nobre, e um gás associado, né? Sim. Então, nós tivemos um problema que a Petrobras, naquela época, não nos permitiu produzir os poços que tinham sido perfurados. Nós fizemos um grande plano de desenvolvimento, eu participei desse plano de desenvolvimento, com perfuração de dezenas de poços, tanto para o Açu quanto para o Lagamar, e fizemos as instalações, fizemos tudo. Quando chegou na hora de produzir, eles disseram que eles não tinham mercado de gás, e não permitiram que a gente produzisse. Nós ficamos por um tempo lutando para conseguir resolver essa situação. E o campo Ponta do Mel sempre foi um campo muito promissor, né? Era um campo que eu cheguei em 98, o campo quase todo ainda era sujente. Imagino no início, né? Quando estava com aquela pressão ainda praticamente original, né? E foi muito interessante, que foi até uma coisa engraçada, né? E aí nós estávamos nesse impasse, né? Tínhamos feito todo o investimento, e agora, né? Porque um dos grandes problemas do contrato de risco da época, que ele era com a Petrobras, né? E a Petrobras, por algum motivo, nos encarava como um concorrente, não como um parceiro. Então, eles criaram algumas dificuldades que essa do gás foi até interessante, porque eu ainda era engenheiro de campo, né? Vamos dizer, quase que um engenheiro trainee no início. Fui numa reunião na época, o presidente, o Ivan, que era um diretor já na época, para discutir lá com a Petrobras esse negócio do gás. Acabei indo como, vamos dizer assim, como ouvinte, né? E aí, no meio da reunião, eu perguntei assim para a Petrobras: vem cá, quantos poços? Vocês estão dizendo que estão com um monte de poços fechados e estão aí por causa de não tem mercado. Mas quantos por cento dos poços de vocês estão fechados em relação ao total? Não é por quê? Eu falei, não, me diga, porque eu queria ter o mesmo tratamento. Esses campos são da Petrobras, porque na época não era uma concessão, era um contrato de risco, todo o risco era nosso, a operação era, mas o contrato, na verdade, era um contrato de serviço. Eu falei, os campos são de vocês, o olho é de vocês, aí deu o mesmo tratamento. Aí deu um nó neles, né? Aí eles falaram, não, mas não vai compensar para vocês financeiramente. Eu falei, isso é um problema meu. Quando vocês produzirem mais gás dos campos de vocês aumentam a porcentagem de produção nossa. E foi assim que a gente decidiu construímos o gasoduto e montamos o compressor. E, na verdade, foi uma coisa que rapidamente se resolveu depois com os equipamentos prontos. Era um gás muito nobre, né? A gente tinha um gás muito rico, né? Então, rapidamente a gente resolveu esse problema. Era um gás tão rico que eu, que fui operador da planta, sofria muito. Às vezes, quando chegava, o gás estava rico demais, você tinha que empobrecer um pouco,
porque senão o compressor ele ficava detonando, né? E vinha às vezes até parar. É bem interessante que as histórias elas se conectam, né? É que é muito interessante, né, a gente ter trabalhado juntos lá atrás, né, Sim, Rodolfo, você ter iniciado a carreira na Azevedo Travassos, petróleo, né, eu também ter iniciado a minha carreira profissional lá, então o destino nos uniu, né, de novo aqui numa coisa bacana. sim, sim, sim. E eu sempre digo que foi uma fase que, apesar de curta, né? Porque eu passei 2 anos, de 98 a 2000, com a Azevedo, e depois eu passei para a Coke, né? Com a equipe de operadores. Mas foi um período muito bacana, um período de muito aprendizado, de seguir as coisas com retidão, né? Como sempre foi colocado para a gente, nunca tentar burlar nada, nunca tentar fazer nada que viesse a desabonar o projeto. Então, assim, esses conceitos eu trouxe para o resto da minha vida profissional. E eu sempre falo que, assim, algo que me chama a atenção na Azevedo é que mesmo depois que ela saiu do mercado, quando a gente encontrava funcionários, o pessoal sempre tinha aquela ânsia de saber quando é que a Azevedo vai voltar. É porque você deixou um grande legado, né? Porque ninguém faz um mau trabalho e as pessoas querem o retorno, né? É sinal que ali ficou uma semente plantada. Você vê agora, atualmente, quando a empresa está desempenhando a atividade, uma série de pessoas que já tinham passado de outras vezes, né? Sim, esse é um outro lado bacana dessa nossa retomada e desse retorno. Várias pessoas que trabalharam comigo lá no início estão de volta. Todo dia eu recebo ligação, e-mails, encontro pessoas na rua, lá em Mossoró. Então é uma coisa emocionante, emociona. Realmente a gente criou uma história. Isso, na verdade, fez sempre parte do grupo Azevedo Travassos. Depois é um grupo que era familiar no início, depois abriu o capital na bolsa, né, para financiar o projeto lá do Rio Grande do Norte. Mesmo assim, ela permaneceu esses laços, né, sempre um respeito profundo ao profissional, sempre uma proximidade, né. Então, esse daqui é um lado bem bacana da, da, dessa experiência. Eu tô realmente vivendo um momento único, podendo retornar aonde eu comecei, de onde eu, vamos dizer assim, me criei, né? É muito importante isso. Dino, a Azevedo saiu do mercado de produção em 2000. Permaneceu até 2015, né? Se eu não me engano, na 12, 12, 12, 12. com a sondagem, 2012. E Isso. aí nunca fica desligado, né? Porque as antenas estão sempre alertas para as mudanças no mercado. Mas houveram muitas mudanças nos setores, a criação da ANP, os modelos dos contratos com os processos que a ANP abre para leilões de blocos, com regulamentação. O que, é que você acha que mudou mais do período ali dos anos 2000 até os dias atuais? Eu acho que a grande mudança foi você permitir, a legislação permitiu que as empresas vendessem petróleo para outras empresas. Porque na época, logo que lançaram novamente, começaram a lançar os blocos, nós não tivemos o interesse porque você era obrigado a vender para a Petrobras. Uma empresa muito grande, de um porte, onde você não tinha representatividade. Entendeu? A gente está vivendo algo parecido hoje com a Brava, aí no Rio Grande do Norte. Não compensa vender petróleo para eles, porque eles são muito grandes, eles aproveitam esse poder econômico. Então, isso está ajudando a desenvolver um mercado secundário de pequenas refinarias, pequenos empresários que estão investindo, alguns estão chegando para o Rio Grande do Norte, outros de outros estados. A gente vende óleo hoje para o Ceará, vende para o Pernambuco, são parceiros que estão mudando o perfil, porque com o deságio que se recebia desse preço, e às vezes
a Petrobras demorava para tomar uma decisão e as empresas não conseguiam vender o seu e fazer o investimento, pagava o bônus do bloco, montava toda uma estrutura, chegava na hora de produzir, não tinha para quem vender, ou não conseguia vender num preço adequado. Então, essa foi, acho que, a grande mudança que começou a estimular bastante os empresários a entrar no mercado de óleo e gás, e nós também enxergamos nisso uma mudança que compensaria. A gente sofreu muito durante todo o período essa relação com a Petrobras. É difícil, não é só... No caso, era porque ela era como chama? Tinha um monopólio, apesar de não ser teoricamente de lei, mas era um monopólio de fato. Todos os dutos eram dela, todas as instalações eram dela. Então, em uma empresa de grande porte, a gente entrava numa fila que não tinha nem, vamos dizer assim, condição. Eu acho que o maior legado da Petrobras para nós, em termos assim, é o aprendizado, tá? Porque a Petrobras, a parte técnica da Petrobras sempre foi acima de qualquer coisa, né? O investimento e treinamento dos seus funcionários, tecnologia, eu que tive oportunidade, estudei na escola deles, eu só tenho que agradecer. Boa parte do meu conhecimento vem de lá. Mas essa filosofia de uma empresa estatal, de grande porte, e muitos funcionários enxergavam os independentes como concorrentes. E Exatamente. não era uma concorrência. Para mim, o mercado de petróleo teria se desenvolvido num tamanho assim, que não se pode pensar onde nós estaremos hoje, simplesmente se a ANP, em seus contratos, tivesse colocado uma cláusula de que, por exemplo, a ANP, como o estatal, comprasse o petróleo por um preço já pré-estabelecido, entendeu? Sei lá, Brent menos alguns dólares, alguma coisa já oficializada. Nós estaríamos já em outro estágio. Hoje, eu podendo negociar o petróleo, a gente começa a perceber que empresas de serviço lá de fora estão vindo para o onshore, que não tinha. Você tinha poucas empresas que davam atenção, e com preços muito altos. Hoje a gente está começando a ter opções, preços, qualidade, e eu acho que isso é que retardou bastante. A ANP fez um trabalho muito bom, mas ficou ainda à sombra da Petrobras, e essa coisa, você não tinha para quem vender, e você largava a empresa pequena, tadinha, para ter que negociar o seu ganha-pão, a sua venda com ela. Então, eu tenho essa certeza de que, como era um programa estatal, né, de abertura, e o Estado era dono da Petrobras, isso não custava nada, porque o óleo ia realmente para a refinaria deles. Mesmo no Rio Grande do Norte, todo o óleo ia para Água Maré, né? Sim. Então, eu acho que agora a gente voltou porque a gente sente que alguns entraves que existiam para um verdadeiro crescimento, eles foram retirados. É que algumas empresas, como 3R, PetroRecôncavo, eles tiveram, pelo tamanho, eles tiveram algumas, vamos dizer, algumas facilidades. Não estou dizendo isso de uma forma pejorativa, mas eles tiveram pelo tamanho já um pouco maior. Mas você vê que a 3R sofreu, né? Acabou fazendo essa fusão, porque não foi fácil. Muitas empresas do setor estão passando ou passaram dificuldades financeiras, até por causa desses problemas que eu levantei. Mas aí, em 2023, quando a gente decidiu voltar para o petróleo, a gente enxergou uma nova luz, uma nova perspectiva para o mercado. Foi aí que a gente decidiu abrir e entrar de volta. Então, para mim, voltar para trabalhar com petróleo é um sonho, né? E é nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a gente está vendo vários ativos, estamos trabalhando para fazer um crescimento tanto orgânico quanto inorgânico, né? Com aquisições e tudo. Então, eu acho que o momento é muito propício. Infelizmente, para quem estava, muitos deles passaram dificuldade. Para nós, isso se tornou
vamos dizer, uma oportunidade. E a gente também acredita que com essa decisão da Brava de sair totalmente de terra e se focar no mar, porque Nauta só vivia no mar, então essa abertura também ainda vai aparecer um monte de oportunidade ainda de compra de ativos da Brava para mais ativos, né? A gente comprou 13, né? 13 campos do projeto Lobato, mas a gente está com expectativa, esperança. Nós somos o primeiro desse desinvestimento da Brava em terra, né? Então, vai ter muita oportunidade na indústria, sabe? É isso. Sim, e só ilustrando um pouco do que você falou aí com relação a essa comercialização de óleo, eu vivi uma situação bem, sim, até um pouco frustrante. Eu trabalhava num campo em Serra do Mel, que a produção era razoavelmente era boa, e o óleo era um óleo leve, API 45, então um óleo muito bom. E aí, nessa estação, nós chegamos a encher todos os tanques e tivemos que parar todo o campo, porque não tinha para onde vender o óleo, porque na época a refinaria alegava que o óleo, a resposta que foi dada, que o óleo era leve demais. Então ele não tinha como receber tudo. Ora, se o objetivo da refinaria é você destilar, e geralmente com frações mais leves, né? Um óleo leve você tem que receber, né? Mas é um argumento, você não, é isso que eu falo, você não tem poder. A gente acabava se tornando reféns da Petrobras nesse aspecto. E o funcionário que está do outro lado, ele tinha esse poder na mão. Ele negociava, para ele estava negociando o melhor para a Petrobras. E você vai falar o quê? Ele usa um argumento para não comprar o seu óleo. Na verdade, ele só provavelmente abriu para comprar a hora que você jogou o preço lá para Lá para baixo. baixo. Era um óleo de alto valor agregado. Aí fala, não, isso a minha refinaria não consegue destilar, eu vou ter que jogar numa corrente de óleo mais pesado e vai me dar problema para regulagem. Aí ele deve ter jogado o deságio lá debaixo da terra, né? Exato. E o pequeno produtor ele precisa faturar, né? Senão ele fecha. Então, era uma Exatamente. dificuldade grande. Por isso que eu acho que acho que para nós que estamos nesse mercado, a gente tem que agradecer aos empresários que estão montando pequenas micro refinarias, micro refinarias. Eles são a salvação do mercado onshore de óleo no Brasil. Sim. Eles são os heróis, eles são os heróis. Senão, se é isso, você produz um produto que o outro deprecia, joga o valor lá embaixo, você acaba sendo. Aí o investimento perde economicidade, você vendeu para o seu parceiro, o investidor, que você ia produzir tanto, que ia faturar tanto, aí de repente o preço de venda vai lá para baixo. Condições de pagamento ruins. Então, para nós, sinceramente, o grande herói vamos dizer, desse mercado onshore são os pequenos as pequenas refinarias. Perfeito. Isso muda tudo, o jogo. Dino, teve um período quando você saiu saiu do grupo e passou um tempo trabalhando fora, né? Isso. Eu fui para Macaé, Hum, fui trabalhar na Baker Hughes, uma empresa multinacional de serviços de petróleo e tudo. Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos lá. Trabalhei embarcado, trabalhei na parte de desenvolvimento de produtos, engenharia. Foi um período, foi uma experiência bem interessante também. Aí logo em seguida você retornou para o grupo para ficar com a parte de sondagem. Exato, som da parte de perfuração e completação. Nós tivemos um contrato bem interessante com a Petrobras, cheguei a ter 10 sondas de completação e 3 sondas de perfuração, e foi um período bem bacana. Nos últimos 2 anos de contrato,
A gente encerrou o contrato em setembro de 2012, né? E aí a gente, nos 2 últimos anos, nós recebemos o prêmio de melhor prestador de serviço da UNRNCE, quer dizer, a Unidade de Negócio do Rio Grande do Norte e Ceará, da Petrobras, Sim. por causa da qualidade do serviço que nós, o nível que nós atingimos de prestação de serviço em perfuração e completação. Que é Ótimo. um serviço de alto risco, né? Normalmente problemas de acidente, nós não, a gente tinha uma performance tanto de QSMS quanto de tempo, né, de tempo disponível trabalhando de alta performance. Depois desse contrato da Petrobras, a Azevedo trabalhou em uns projetos de perfuração direcionais, né? Isso. É Na que região. aconteceu uma coisa engraçada, esse daí foi até interessante. Mas, na verdade, isso começou um pouco antes da gente terminar o contrato com a Petrobras. Em 2010, a gente, vamos dizer, a empresa tinha uma área muito forte de dutos. Sim, Todo tipo de duto, seja gasoduto, oleoduto, mineroduto, o que você puder imaginar, a gente fazia. Só que aí, se tem hoje o método não destrutivo, ele precisa de perfuradores, com equipamento que a gente chama de HDD, de sim. perfuração direcional, e eles começaram a formar um cartel. E subir o preço, e botar condições inatingíveis, e nós começamos a perder competitividade. Chegamos a perder alguns contratos importantes, o pessoal começou a se juntar com alguns concorrentes nossos de construção de dutos, aí eu fui chamado para resolver isso daí, né? Eu sou um engenheiro de perfuração, né? E aí eu montei uma divisão de perfuração que trabalhava basicamente para nós. Aí nós retomamos o mercado, começamos a concorrer com o pessoal que estava nos derrubando, né? Formando esse cartel e tentando tirar a gente do mercado. E aí foi indo, fomos crescendo. Também tivemos 10 sondas, fizemos grandes projetos, fizemos shore approach, chegar na praia do emissário submarino do Comperj. Fizemos um shore approach na represa Billings também, um duto grande de 27 quilômetros que atravessou a represa Billings. Depois eu fiz também o Rota 3. Então foi um período bem interessante. E aí eu montei essa área de dutos. Então, quando eu encerrei o contrato de perfuração com a Petrobras e completação, eu assumi essa parte de serviço de HDD, né? De método não destrutivo de perfuração direcional. E aí nós começamos a fazer um negócio que nenhum dos nossos concorrentes faziam. Como eu era engenheiro de petróleo, tinha todo o conhecimento, um dos grandes segredos de perfuração é o fluido de perfuração. Sim. Tem gente que chama de lama. E aí nós levamos para o HDD, ninguém usava. Então todo mundo tinha problema. Aí nós levamos essa parte dessa tecnologia de fluido e técnicas de perfuração de petróleo para o HDD. Aí nós começamos a ter performance que ninguém tinha. Só para ilustrar, foi também um momento marcante, a Comgás tinha um contrato em Santos com eu acho que era a OS. Isso, acho que era a OS. E eles tinham 7 sondas de HDD e tiveram problema e não andava o contrato, eles entraram em litígio, teve arbitragem, e eles usavam 7 sondas para fazer o serviço e não conseguiam fazer. E nós assumimos fazer com duas perfuratrizes e meia. Aí eu explico por que 2,5, porque um período ia ser com 2 e outro período ia ser com 3. E aí, não, mas não é possível. Se precisar mais, eu coloco, mas confie, né? E aí nós seguramos 400 quilômetros com essas 2 sondas e meia e ajudamos ainda com gás a ganhar a arbitragem. O pessoal do Oeste não deve gostar muito de mim, não, né? Mas porque foi um contrato grande, foi um contrato complicado dentro de Santos, uma cidade antiga, difícil, muito problema com, né, moradores, problema urbano, todo duto de gás urbano. Então, 400 quilômetros dentro da cidade, você imagina. E a gente conseguiu, num tempo recorde, um serviço que marcou a nossa história, mas ainda recebemos, vamos dizer, essa homenagem à Comgás nos homenageou por causa disso. Então, foi muito bacana.
Você parece que estava adivinhando qual seria o próximo tema. Quais foram os projetos ou descobertas mais marcantes que você participou? Aí você já disse uma delas, né? Mas essa foi a criação do HDD, né, da divisão de perfuração. Mas aí aconteceu o seguinte: nós tínhamos esse duto grande subaquático, né? Era a primeira obra subaquática da Azevedo Travassos, um duto de 27 quilômetros, saindo lá da estrada lá da Via Anchieta, entrava pela Via Labines e saía em São Paulo, do lado da barragem que tem ali. Esqueci o nome certinho. E aí nós tínhamos que, normalmente, por que se faz, a gente chama shore approach, ou chegada da praia? Porque normalmente o meio ambiente não permite que você chegue nesses lugares e escave para deixar um duto de grande diâmetro de gás pressurizado. Ele não deixa. E aí você é obrigado a fazer uma perfuração bem complexa, que é você bota uma perfuratriz grande em terra e você tem que botar algo no mar, ou dentro da represa. E aí você vai ter que furar da terra para o mar e depois vir alargando para trás. Então é um processo bem complexo e tudo. Então era a primeira vez que a Azevedo fazia um duto subaquático, teve parte de mergulhador e todo um apoio marítimo, e era a primeira vez que nós fazíamos shore approach. Fizemos em cima numa balsa, teve toda uma estrutura e foi um sucesso. Por causa desse resultado, nós nos qualificamos para fazer o shore approach do emissário submarino do Comperj, lá em Maricá. E aí sim, aí foi um grande desafio. Por quê? Porque quando nós ganhamos a concorrência, a primeira coisa que nós fizemos, vamos lá ver a praia, tal. Foi eu e o Ivan. Quando a gente chegou naquele mar, a gente olhou aquilo e falou, não é possível. Parecia o Mar do Norte. Quem conhece o Rio, conhece Maricá, tem uma praia, a praia de Itapuaçu, você pode passar o ano inteiro, você não vê uma pessoa entrar no mar. De jeito nenhum, entendeu? Não tem, acho que um dia perdido no ano o mar fica em condições de entrar. É um negócio absurdo, absurdo. Aí eu falei, cara, não tem condição da gente fazer com balsa oceânica. Todos os shore approach, já tinham vários, porque a Azevedo foi pioneira no shore approach, mas já teve uma época que o vice-presidente da empresa saiu e ele, no acordo, ele levou essa parte de perfuração direcional, HDD, e a gente tinha uma parceria com uma empresa francesa chamada HDI. E aí ele tocou esse negócio e prestava serviço para a gente. Só que ele participou esse problema desse cartelzinho, nós nos separamos e ganhamos essa concorrência. Aí nós fomos fazer. Eu falei, aí nós convencemos a Petrobras a aceitar a gente usar uma GCAP, uma plataforma autoelevatória. Até então nunca tinha sido feito no Brasil com o GCAP. Todo mundo, isso é bobagem. Falei, nesse mar aqui não tem outro jeito de fazer. E aí nós alugamos uma plataforma que estava lá em São Roque do Paraguaçu, fizemos uma reforma primeira nela, para ela poder flutuar e chegar no rio. E quando nós estávamos lá, primeiro a gente ia só certificar, e nós descobrimos que a gente tinha que classificar ela, imagina. Porque no lugar que a gente ia trabalhar era mar aberto, era outra regra, outra coisa. Aí, quando nós fomos sair de lá, uma das pernas perdeu, ela tinha 4 pernas, uma das pernas prendeu, nós tínhamos que cortar. Nos portamos para o Rio, tivemos que fabricar uma perna nova e para entrar no projeto. E aí nós entramos, e nesse mesmo época estava tendo o Rota 2, com a Saipem, a HDI e a Intec. E aí a gente conhece muito bem, o Zé Eduardo Jardim é meu tio e tudo, a gente tem uma proximidade. Mas eu disse para ele, por que vocês não fazem com uma GCAP? Aproveita. Falei, não, a gente sempre fez com balsa. Mas acabou lá também, era perto de Macaé, eles tiveram um problema muito grande, eles ficaram 1 ano e pouco para terminar, sofrer. E nós fizemos o Shore Approach em 42 dias. Caramba, porque era como se eu tivesse em terra. Sim, sim, claro. O único problema que eu tinha era quando o mar ficava. Teve um dia que a gente parecia que ia morrer lá dentro. Tinha onda de 6 metros, um negócio absurdo. Batia no fundo da plataforma, a pessoa que ia morrer. Mas a operação não parou 1 minuto por causa disso. Às vezes ia atrasava o embarque, tinha dia que ninguém podia descer da plataforma, não podia subir, mas ajeitou.
E aí, depois desse contrato, virou padrão. Hoje, a Petrobras, ou quem fizer, todos os contratos vêm obrigatório o uso da GCAP. E essa GCAP que nós reformamos, construímos os alojamentos e preparamos ela para esse trabalho, se tornou um padrão hoje. E já fizeram outros shore approach com ela, entendeu? Então, isso para nós foi um motivo de orgulho, porque foi um trabalho extremamente difícil, toda uma logística marítima, a gente decidiu fazer todo o apoio marítimo próprio, alugando os equipamentos e coordenando. Tinha barco de mergulho, tinha que chama de ambulância para socorro, tinha suppliers para levar combustível, trazer água, trazer detritos, resíduos, embarcar pessoas. Um E projeto bem era complexo, né? e a primeira vez que a gente fazia isso. Sim, sim. Ainda tivemos como chama, esse imprevisto de a perna ter que ser cortada, eu ter que fabricar uma perna correndo para não atrasar o projeto. Então, foi realmente marcante esse projeto. Eu participei de outros grandes projetos também, de outras áreas, não só relacionadas, né? Porque esse, de uma certa forma, todos esses que eu estou te falando têm relação com o petróleo. O emissário submarino era do Comperge, né? Que Sim. hoje é Gaslub, né? Mudou o nome, entendeu? Então, lá como é que chama? Na Billings era com gás, um projeto que eles chamavam de retap, reforço, uma linha de reforço de gás que vinha lá debaixo da serra. Então, mas é isso. Dino, teve um período, eu não me lembro se foi 2014, eu acho que foi 13 ou foi 14. Eu estive no IBP no Rio fazendo um curso de API 650, né? Construção de tanques, de armazenamento. E tinham vários engenheiros da Azevedo Travassos lá fazendo essa mesma capacitação. Era um contrato que vocês tinham ganho na Compeg, não era isso? Não, no Comperge não. A gente ganhou na Transpetro, na Transpetro. Bahia. Ah, tá. Isso. Eles também, mas uma área nossa também de construção e montagem ganhou uns tanques na Reduc. Reduc, Compeg não, na É, Reduc. no Rio, É, Reduc. Só que na Reduc foi construção, né? Sim, E sim, na Transpetro, só que esse da Transpetro ficou sob minha responsabilidade. Eram sim. uns Maracanã grandes, nós fizemos, acho que, reforma geral em, sei lá, 12 ou 14 tanques gigantes. Foi uma obra bem também desafiadora, um lugar complexo, né? Esse lugar Madre de Deus é um lugar bem É, complexo exato. socialmente, parte de você, vamos dizer assim, interação com as comunidades, foi realmente desafiador. Perfeito. É, com relação ao cenário atual, a ATP no cenário atual, como você vê ela posicionada no mercado onshore e quais são os diferenciais dessa empresa em relação às demais, né? Eu acho que assim, me antecipando a sua resposta, mas assim, eu acho que muito da expertise do passado também pode ser reproduzida, né, para os desafios atuais, né? Eu tenho uma coisa seguinte, eu e o Ivan, por sermos engenheiros de petróleo, apesar de a gente ter ficado um tempo fora, teoricamente nós ficamos obsoletos, vamos dizer assim, né? Mas a gente está correndo, estudando, aprimorando, e o segredo é contratar grandes pessoas. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu já toquei obra de 5.000 funcionários, partindo do zero. Sei lá, colocando da equipe que eu já tinha, sei lá, 2, 3 pessoas. Um encarregado administrativo, um outro cara mais que eu chamo de faixa preta. Eu tenho uns caras que trabalham comigo há 30, 40 anos, então você conhece alguns deles. Eu chamo eles de faixa preta, porque eles são diferenciados mesmo. Mas a partir do zero, eu já fiz várias obras de vários tamanhos e todas com sucesso, com mobilizações rápidas e difíceis. Por exemplo, nós fizemos um controle de Florianópolis, em 3 meses também tinha 1.000 pessoas rodando 24 horas por dia. Em 3 meses, meio de chuva, de situações adversas, no Amazonas, em todo lugar. Então, montar equipe é uma característica nossa.
Então, rapidamente montamos uma grande equipe de geologia e geofísica em Natal, um escritório, assim, dá orgulho de ver o trabalho deles, entendeu? Gente boa, alguns já tinham trabalhado com a gente antes, outros vieram indicados, outros selecionados, em todas essas áreas. Então, por exemplo, a gente assumiu essa compra dos campos da Bravo. A gente tem uma filosofia diferente da 3R, a gente tem uma mais parecida com a da Petro Recôncavo, de verticalizar bastante coisa. A gente contrata terceiros, mas os terceiros mais especializados. Eu normalmente trabalho com a mão de obra própria, mesmo que eu alugue um equipamento, eu compro os motoristas, o pessoal, eu costumo dizer que o funcionário seu trabalha para você diferente do jeito do funcionário que trabalha para o terceiro, ele trabalha para o patrão dele, nem sempre ele trabalha para o cliente. Né? Então é uma coisa mais, não tão exagerado quanto a Petro Recôncavo, mas mais parecido. Tá? Então, formar a equipe, a gente assumiu esse desafio durante essa transição entre o signing e o closing, a gente vai pegar no dia D+1 toda a operação com todos os serviços inclusos. Transporte de óleo, transporte de fluidos, injeção, manutenção, acessos, estrada, manutenção dos tanques. Estamos fazendo toda a parte de adequação das estações, porque eles mandavam toda a produção para Canto do Amaro e depois para Guamaré. Nós não, nós vamos vender o óleo nas estações do campo, escolhemos 4 ou 5 estações para fazer medição fiscal, estamos preparando os tanques, construindo tanques, aceitando instalações. Isso em 6 meses, nós vamos estar com tudo pronto para pegar no dia que der o D+1, a gente está operando completamente os 13 campos. Mas isso porque eu tenho essa facilidade de montar equipe, de escolher pessoas, de administrar a logística. Então, eu acho que isso que é um diferencial. Não que as outras empresas não são boas, né? Não tem o que falar da PetroRio como uma empresa referência, fora de série. Outras têm um sistema que a 3R acabou puxando o sistema da Petrobras, tudo terceirizado. Então, mas nós assumimos esse desafio e vamos operar os campos, vamos contratar as equipes. Aliás, já estamos investindo. Uma parte dessa equipe já está trabalhando. É que às vezes as pessoas não veem o resultado, o petróleo tem isso. Às vezes você está investindo e você fala assim, mas você ainda não aumentou a produção. Por quê? Porque eu não sou operador ainda. Eles estão operando. Então, às vezes, a produção está caindo, porque eles estão vendendo, estão dando importância. Isso é uma luta contratual, mas a gente resolve. Por exemplo, a Fênix. A Fênix, todo mundo fala, mas vocês assumiram a Fênix e a produção não subiu. Mas porque a Fênix tem uma particularidade assim impressionante. Por azar dos antigos proprietários, ali os campos já foram da UTC, já foram de um grande empresário do Camarão, o Werner, foi do Judenô, tem outras multinacionais que também trabalharam ali naquela área. Eles não conseguiram produzir lá. Nós não pegamos. A Fênix não é uma empresa com ativos maduros, ativos nem em desenvolvimento. Por exemplo, a gente acabou de conseguir a aprovação da NP para o campo de Itanatal. O campo de Itanatal tinha um poço perfurado, ele ainda não tinha sido avaliado. Nós fizemos o TLD e conseguimos a NP autorizar a produção antecipada, enquanto nós estamos mandando para um campo nosso de Concris, que é lá perto, enquanto nós estamos fabricando as instalações. Mas saiu só agora. Mas a gente só conseguiu isso por um investimento muito forte na equipe de geologia e geofísica. Quando você pega uma empresa dessa, mesmo as empresas melhores, elas costumam dizer uma coisa que eu não consigo entender, elas dizem que todo estudo que ela fez é um ativo intelectual dela, que ela não pode vender junto com o ativo que ela... Então, eu não concordo com isso, mas o que leva isso daí a fazer? Você acaba pegando aquele ativo e tem que investir em inteligência. Qual é a inteligência no petróleo? A inteligência no petróleo é geologia, geofísica e reservatório. Depois tem toda uma parte de inteligência de produção, de produzir corretamente, com maior eficiência. Mas, basicamente, a inteligência de uma engenharia, uma empresa de petróleo, é
a G&G, e a parte de reservatório. Sim, E às vezes sim. você tem que fazer todos esses estudos para quê? Para minimizar o risco. Então, por exemplo, a gente está lá como é que chama? Na Fênix. Nós já identificamos 14 locações para perfuração. Por quê? Porque lá na parte de produção, esse campo tinha um poço, o Concris, que é do lado, o bloco inteiro tem só 2 poços. Isso, entendeu? Nós vamos ter que desenvolver esses campos, São eles não são praticamente desenvolvidos. exploratórios, né? Exatamente. Acho que não se produziu nem 2% da reserva provada até agora. Então, às vezes quem não entende fica assim, puxa vida, por que eles não aumentaram a produção? E outra, aí você entra num problema de ter tempo para você conseguir liberar as licenças. A gente já deu entrada nas 14, demos prioridade para 8. A gente pretende, no segundo semestre, furar 8 postos. Investimento grande. Tivemos até uma reunião na semana passada com a governadora, pedindo um apoio dela para que a gente agilize essa entrega, porque, por exemplo, a ANP nos deu um benefício maravilhoso, e ela tem esse mecanismo que chama produção antecipada. Se você comprova que você tem como produzir com segurança e tudo, enquanto você adequa as instalações definitivas, isso propiciou que a gente começasse a produzir Natal. O posto do campo Natal, que é o Fênix 1. Já, por exemplo, os novos campos, o IDEMA não permite isso. Um posto do lado, ele não me permite uma licença prévia, porque perfuração é o maior investimento que tem. É o que gera mais emprego e não tem jeito de tirar o petróleo lá de baixo sem furar. Nos campos já maduros, às vezes você tem um ganho muito maior de congestão, mudança de método, tem postos às vezes estão parados porque a outra empresa não tomou decisão. Então, é muito mais fácil, em curto espaço de tempo, você mostrar resultado. No caso da Fênix, eu tive que fazer todo o investimento. Nós temos uma equipe, um escritório grande de só técnicos super gabaritados, trabalhando full time. Agora que nós estamos chegando, a gente pretendia fazer a certificação das reservas, estamos chegando no ponto, agora que vão começar a sair as notícias, mas vamos dizer assim, durante um ano pareceu que nós não fizemos nada. Por quê? Porque eu não aumentei a produção da Fênix. Mas a hora que começar, por exemplo, nós estamos iniciando uma perfuração, você vai ver que vai mudar, vai começar a aparecer os resultados. Porque um furo nessas profundidades é rápido. Você fura em uma semana, 10 dias. Você já está com a instalação pronta, sei lá, em 15, 20 dias você está produzindo, com as licenças prontas. Então, aí começa, 30 barris aqui, aí na semana seguinte, ou 10 dias, você fura outro, aí vai para o outro, ainda tem o gás, entendeu? E às vezes as coisas demoram um pouco mais do que você queria. Por exemplo, a gente estava para vender o gás, até você acertar um off-taker, vamos dizer assim, um distribuidor que queira, que também pague o preço que se você acha justo, essa negociação às vezes é mais demorada do que parece, do que se espera. É que nós temos uma vantagem. O nosso gás, no caso da Fênix, ele é seco. Qual é a vantagem de ser seco? Ele não é associado. Eu não preciso produzir o gás para produzir o óleo. Então, eu só vou vender o óleo se eu tiver uma condição em ordem. Nós estamos com a estação pronta, de compressão pronta, e estamos fechando os últimos detalhes. É que a gente imaginou fechar um contrato rápido, não ocorreu, entendeu? Mas, bem, faz parte. E a gente tem esse lado de você, às vezes, não ter o fluxo de caixa tão rápido quanto queria. Esse é um investimento de médio a longo prazo. É o que eu gostaria que eu já tivesse, sei lá, com 100 barris produzidos. Mas esse não é a Fênix tem muita upside, que a gente fala na expressão que a gente usa, tem muitas possibilidades, mas ela não, mas tudo depende de investimento. Não é só uma gestão, botar um poço para produzir. Tem um pouco, mas não é significativo. A gente vai ver isso que eu estou falando para vocês na hora que a gente fizer o closing de Lobato, lá da Brava. Por quê? Porque desde o dia que a gente assinou, a produção caiu de 200 barris para 100 barris, só por falta de providência. Fora a quantidade, mesmo esses 200 barris, podia estar produzindo 800, sem perfuração, porque vai ter outra parte que você vai dar um salto, daí você, sei lá, você vai sair de 700
800 barris, aí você vai para 2.500, mas aí você também tem que investir. Aí tem que estudar. A gente está com uma equipe forte, dedicada a isso, o escritório inteiro. A gente está, nesse caso de Lobato, uma parceria com a PVE, com a Petrovictor, e eles também têm gente deles, um trabalho assim de parceria incrível, incrível, mas não é visível. Mas também na hora que começar a sair é uma sequência bela. E Azevedo, por ser uma empresa de capital aberto, sofre questionamentos, é normal, quem investiu, porque na cisão que houve, a Azevedo Travassos Petróleo virou listada também, né? Na verdade, a Azevedo Travassos Energia, mas é isso. Dino, e essa parceria com a PVE, como você falou aí, que é excelente, foi uma boa parceria, tem sido uma boa parceria para ambos os lados. E sabe o que acontece? Quando a gente chegou, a gente estava partindo do zero. A Fênix estava numa situação bem delicada, financeira, muita coisa por fazer. E a PVE estava estruturada. Então, acabou sendo bem. A gente fez um projeto, nessa parceria, a gente que investe, faz o CAPEX de dois poços que vão ser perfurados no campo de Adoria, e nós fizemos em Cristóvão. Sei lá, a parceria é 50%, mas depois, durante o pagamento desse CAPEX, né, desse investimento, a gente fica com 75%, isso é público. Só que o que aconteceu é que a gente percebeu uma sinergia muito grande entre as duas empresas. Das pessoas, do dono, do CEO da Petrovictor, com o nosso, as equipes operacionais, muita sinergia. Então, de uma parceria que era para fazer dois poços e mais uma intervenção num poço, se tornou um projeto de 13 campos, e nós estamos juntos em outros. Eles adquiriram alguns ativos recentemente sozinhos, mas nós estamos juntos com eles em boa parte dos ativos que nós estamos negociando. A gente ainda está também aí tentando ampliar isso daí. Então, foi uma parceria assim, que começou comercialmente, só uma coisa bem comercial, virou algo maior, sabe? A gente está montando esse projeto em conjunto, tá assim, parece que a gente trabalha junto, sei lá, décadas. Muito legal. Ótimo, é muito bom ter boas parcerias. Vamos entrar aqui para a parte mais da parte ecológica, né? Com essa transição energética, o petróleo pode se manter relevante e há espaço para conciliar a produção com o ISG, né? Você acha que existe, porque existe uma pressão muito grande por otimização de produção. E ao mesmo tempo, quando você procura otimizar, você vai perfurar, você acaba fazendo supressão vegetal, você acaba, de qualquer maneira, atingindo um pouco o ambiental, né? Você acha que existe oportunidade de conciliar essas duas disciplinas, digamos assim? Olha, é interessante isso. A gente inicialmente abriu a Azevedo Travassos Petróleo, certo? Que era uma subsidiária integral da Azevedo Travassos S.A. Tinha a Azevedo Travassos Infraestrutura, a empresa Refs, que a gente comprou na época em Macaé também. Mas a gente, quando foi fazer a abertura do capital dela na Bolsa, né, na B3, nós registramos ela como Azevedo Travassos Energia, para não ser só petróleo. Então, embaixo da Azevedo Travassos Energia tem a Fênix e tem a Azevedo Travassos Petróleo. Quem sabe em breve não tem uma outra. Perfeito. De energia renovável, entendeu? Perfeito. Alguma coisa ecológica, por exemplo, um aproveitamento do gás, algum aproveitamento que traga, que gere algum benefício dessa parte, né, de carbono, de meio ambiente. Por exemplo, a gente chegou a apresentar uma proposta para a Brava para a aquisição de Ubarana.
das nossas bandeiras para lá era não abandonar as plataformas, mas botar a energia eólica. E quem disse que não podemos também entrar nessa parte de energia eólica, fotovoltaica? A gente está começando com petróleo, gostamos disso, mas acho tem muita chance de a gente fazer uma transição também para energias renováveis e buscando soluções ecológicas. Por exemplo, a gente vai produzir gás com água, por exemplo. O óleo tem água. Hoje tem um descarte, você paga e tal. Eu posso, de repente, a gente está estudando aplicações para essa água. Aplicações que tragam benefício para a agricultura, de repente salinizar, de repente algum mecanismo. Tem águas de alguns reservatórios que são muito salobras, né? Então, outros tratamentos, coisas, buscando soluções. A gente está buscando algumas parcerias com universidades para conseguir algo a mais, além de uma produção simples de óleo e gás. Perfeito. Se você. Agora eu vou entrar mais para o conselhos para os novos profissionais. E aí, voltando, nós vivemos hoje uma fase transitória de gerações. Uma geração que era mais analógica e uma geração que atualmente é mais digital, que tem uma sobrecarga de informações muito grande, que quer resoluções rápidas. E é um pouco diferente, né? Então, quais os conselhos que você daria para esses profissionais que querem ingressar no ramo da engenharia do petróleo, que querem ter o êxito que você tem na sua carreira bem sucedida, bem consolidada, mas que quer, de alguma maneira, seguir os seus passos? Olha, eu acho que a minha motivação, o que eu fiz, foi de bastante coragem. Eu saí do petróleo em 2000. Tudo bem, fiquei na parte de serviço próximo, mas literalmente em 2000 a gente vendeu Azevedo Travassos Petróleo para a Coke Petróleo. E aí eu tive que me reinventar, e eu só trabalhava com petróleo. E aí tive que me reinventar. Então, agora, retornar depois de 25 anos para o petróleo é uma reinvenção. Mas eu estou me sentindo uma criança, um menino, parece que eu estou saindo da faculdade. Porque eu estou vendo uma luz, uma oportunidade muito diferente do que eu passei. O meu início foi bem difícil. Foi bem difícil. E mesmo assim, nós somos atrevidos na época, entendeu? Fomos teimosos, não foi fácil. Era realmente Sansão contra Golias, porque não tinha. A gente era únicos, fomos só nós demos certo. Na época, a gente torcia para que, por exemplo, participou do contrato de risco as grandes construtoras, Camargo Correia, Queiroz Galvão, todas grandes participaram. Só que nenhuma teve sucesso. Então, na época, comparada com essas grandes, a Azevedo era pequena, comparada à Petrobras, é que pá. Então, nós ficamos, sei lá, nós Espremidos, né? fomos muito atrevidos. Quando a gente vendeu, é que também nesse período o petróleo chegou a bater abaixo de 10. Exato. E Azevedo tinha essa parte, uma construtora que agora, dia 25, faz 103 anos, né? Então, toda uma história. Tanto que a gente continuou tocando grandes obras, grandes empreendimentos, né, icônicos no Brasil, de vanguarda da engenharia e tudo. Só que é o que eu falei para vocês, eu enxergo que algumas mudanças que ocorreram vão trazer uma aceleração para esse mercado onshore que não foi visto ainda. Porque o que muda é quando você precisa, por exemplo, de uma lama e você liga para um cara pelo telefone, o cara vem, traz com a picape dele. Você começa a ter oportunidades para o pequeno, para o médio e para o grande. Quando começa isso daqui que eu estou vendo ocorrer,
muda tudo, as perspectivas mudam completamente. É um trabalho árduo, petróleo é um trabalho árduo, é um trabalho, tem que entender, o petróleo roda sempre, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem. É uma atividade de risco, você mexe com óleo e gás, problema de incêndio, explosão. Então, parte de segurança é uma religião. Difícil um mercado tão exigente com segurança. E tem toda a razão. Então, só que é isso. Por ter todas essas qualidades, todas essas dificuldades, é difícil uma área que dê tanta oportunidade para um engenheiro, para um técnico, para um trabalhador que está iniciando sua carreira. Não tem. Antes você dependia de entrar num concurso da Petrobras, que é um concurso público, é muito difícil. Muita gente que entrava na Petrobras na época entrava, era muito estudioso, o cara era carreira pública. Hoje não é mais. Hoje só entra para trabalhar na área de petróleo quem quer trabalhar com petróleo. Entendeu? Então, é uma filosofia, a filosofia, e ela não é mais pública. A Petrobras continua trabalhando um pouco, mas não é mais. Em terra, ela não tem a relevância que ela tinha mais. Então, e essas empresas trazem muito benefício regional. Todo o dinheiro fica ali. Minha mão de obra da sonda é toda de lá. Todos o pessoal de serviços são de lá. Entendeu? Mesmo que você compra um material de fora, ele vem e paga de FAO quando passa a fronteira. Então, ele traz um benefício. Na época era um pouco mais difícil de ver isso, porque a Petrobras, como era um concurso nacional, às vezes o cara que vinha daqui era lá de São Paulo. Hoje não. Hoje as empresas procuram mais as pessoas próximas, esse custo de transferência, de transporte, as condições são completamente diferentes. Então, eu só vejo com bons olhos. Para mim, eu estou me sentindo que eu entrei agora. E eu digo para você, para quem tá querendo começar, eu estou numa motivação danada, porque desde que eu entrei, eu só tenho visto oportunidade, uma atrás da outra. Uma frase até que você me falou um dia lá nos corredores da empresa, que a gente conversando, e você falou: Rodolfo, eu estava com saudade do petróleo, de acordar de madrugada com o telefone tocando, e ali depois eu fiquei em casa pensando, eu disse, cara, o Dino, ele devia ter uma rotina muito carregada para chegar ao ponto do cara sentir falta, porque o organismo da gente, ele se adapta muito facilmente a algumas situações. Eu recordo, eu trabalhei em turno de compressão até 2006, 2007, mas eu passei uns 10 anos depois que, se uma carreta buzinasse na rua, eu acordava assustado, porque os alarmes dos compressores eram dessa maneira, e às vezes eu acordava sentindo falta daquilo. Então, assim, isso que você falou ficou mexendo um pouco com minha cabeça. Não, é verdade. Eu deixo meu celular como é que chama? Não fica no silencioso. Eu acordo. E o engraçado é que eu recuperei características que eu tinha. Como na época a gente sempre foi muito exigente. A gente acompanhava as operações de perto, o engenheiro era obrigado a estar presente. A gente não terceirizava a responsabilidade. Era um jeito de administrar que eu carrego, entendeu? E como é muito perigoso, você nunca vai ouvir ou vai ouvir eu dizer assim: ei, não me ligue, vocês se viram, que não custa nada. Não é não dar, como é que chama, autonomia. É você saber que dali para frente que você passou o que está acontecendo, você está dividindo com a empresa essa responsabilidade. Você tem toda a estrutura da empresa com você. E as decisões no petróleo, elas às vezes erradas, elas causam prejuízos incalculáveis, alguns irreparáveis. Então, nesse tipo de trabalho, eu acredito que você tem que ter esse perfil, você tem que mostrar esse compromisso. Mesmo eu sendo um diretor, eu tenho que
passar para as pessoas que trabalham comigo que eu realmente estou disponível 24 horas por dia. Não, e não é discurso, entendeu? Você quer ver um negócio que eu fico louco, você me deixar doido? Aconteceu um acidente. Sei lá que horas foi. Aí eu acordo de manhã, achando que está tudo bem, e aí eu descubro que teve uma coisa que eu não fui informado, uma coisa... Claro, não é qualquer bobagem, mas uma coisa de... Putz, acidente é uma coisa inaceitável, né? Sim. E aí eu pergunto, mas por que você não fala? Eu queria ver. Não, você não precisa me dizer, você não precisa saber o que aconteceu. Mas você já soube. Primeiro movimento teve um acidente. Pronto, eu tenho que comunicar. Não sei o que aconteceu, não sei o estado. Óbvio, a hora que você tiver essas informações, você me traz. Mas eu já estou junto com você. Já posso dar, pela minha experiência, alguma dica importante que minimize o risco. Eu posso te alertar de comunicar alguém, alguma autoridade que precisa ser informada, para que a gente não caracterize alguma uma má fé, alguma negligência. Então, tudo é muito importante nisso. Então, nunca eu falo, se alguém chegar para mim, pode deixar que eu dou o meu jeito, minha primeira pergunta vai ser, que jeito você vai dar? Sim. Porque eu vou ser o responsável no final. Eu sou, como é que chama? Eu sou procurador, sei lá, sou responsável legal da empresa. Você tomou uma decisão errada. Agora, eu tenho funcionários que você conhece que passaram dificuldades, porque hoje, teve uma época que a pessoa atropelava, entrava dentro de um ponto de ônibus, atropelava todo mundo e não acontecia nada. Esse dia acabou. Hoje você pode ser responsabilizado criminalmente. E a gente teve funcionários que tiveram envolvidos em acidentes, que tiveram problemas com que deu azar, o Ministério Público, uma família foi atrás, nós demos todo o suporte e a pessoa conseguiu se defender corretamente. Porque a gente tem que ter essa noção. Esse trabalho é um trabalho difícil, mas tem o seu vamos dizer assim, seu bônus, seu ganho, sua beleza. Eu sou suspeito, eu sou completo. Eu trabalhava com tudo. Toquei desde que acabou. Mas esse prazer que dá trabalhar com petróleo é inexplicável, é inexplicável. E você começa a ter contato com empresas do mundo inteiro, interar com novas tecnologias. Toda hora tem alguma coisa nova. É muito legal, muito legal. Dino, nós temos assunto para passar aqui uns 3 dias. Não, mas tá ótimo. Foi muito bom falar com você. Infelizmente, o nosso Não, horário tá está chegando no tranquilo. fim. Tá Tem ótimo. uma pergunta final que eu sempre tenho feito, um quadro, como o nome do podcast são Conexões Operacionais. Quem seria sua conexão operacional? Eu sei que você tem várias. O cara, mais de 30 anos no ramo petróleo, é muito difícil você dizer uma pessoa, mas se você pudesse nominar alguém que você tem uma sinergia diferenciada, quem seria? O Ivan. Eu trabalho com o Ivan, na verdade, desde 85. Ele é o meu, eu fui estagiário dele, depois eu vim subindo, sempre foi do chefe. Quando assumi quando ele ficou presidente, eu fiquei diretor operacional. Eu tenho uma admiração por ele absurda, entendeu? É um negócio acima de, sei lá, da vida aqui na Terra, porque é impressionante. Eu não gosto de dar muitos detalhes, não, mas no episódio dele assista a parte da conexão operacional, que ele também falou muito bem sobre isso. E chegou a ser emocionante. Mas você sabe o que é engraçado? Que nós dois somos completamente diferentes. Completamente diferentes, personalidade, jeito e tudo. E a gente se dá super bem. Eu tenho um respeito absurdo por ele. E ele, eu aprendi tudo com tudo e mais um pouco. Eu tenho uma admiração assim absurda, absurda, absurda. Ele dá gosto de entrar em projeto. Eu brinco entrar em briga com ele. Às vezes tem até que segurar, mas ele me complementa. Ele, sabe, eu aprendi, tem várias coisas da personalidade dele que acabou sendo um plus para mim. Ele é muito metódico, bem organizado. Putz, é um cara que lê
todos os documentos. Pensa na burrice, é mandar um documento para ele sem você ter lido. Puta, você tá morto, você tá morto. Às vezes eu Ele não mando, passa, só para você ter uma ideia, não tem um documento que ele não leia. Não às tem um vezes, procedimento que ele não leia, não tem um contrato que ele não leia, não tem um os programas absurdo. de intervenção, às vezes eu mando ele pedir. É, mas Aí ele manda de volta, Rodolfo, atentar o espaçamento da terceira linha, tal, tal, tal. eu sou já um cara que faço acontecer, tenho esse meu jeito, sou mais descontraído, ele é um pouco mais fechado, mais reservado, meu Deus do céu, não dá nem para descrever como é que é. Dino, gostaria de agradecer a oportunidade de você ter compartilhado conosco seu vasto conhecimento. Quero que você saiba que é sempre uma satisfação estar com você, independente da gente ter voltado a trabalhar agora, mas eu comecei a trabalhar na Azevedo, minha vida profissional iniciei na Azevedo. Sou muito grato pela oportunidade de ter começado, de ter seguido carreira e vocês são pessoas que não poderiam faltar nesse podcast por ter sido pioneiros no mercado de petróleo onshore no Brasil, né? A iniciativa privada praticamente foi iniciada por vocês, startada por vocês, então não poderia faltar a Azevedo Travassos Petróleo no nosso podcast. Então, só queria agradecer e dizer que eu fico muito feliz com esse seu episódio. Muito obrigado a você, parabéns aí pela iniciativa, muito interessante. Quando você falou, eu me empolguei na hora. E olha, tá acontecendo uma mudança assim absurda na minha vida também, porque eu não sou político e nunca fui, mas eu tive uma reunião no Rio Grande do Norte com a governadora e vários secretários. Depois eu tive uma reunião com um deputado estadual que estava lutando lá para mudar a legislação do meio ambiente do Rio Grande do Norte. Aí agora eu estou fazendo uma entrevista num podcast que eu nunca fiz na vida. Então, eu estou falando, é realmente uma mudança completa de vida. Sim, sim. E eu espero que seja sempre mais, né? Sempre Isso. Não, mais. você não pode parar. Pode parar. Exatamente. Exatamente. Quero aproveitar aqui a oportunidade para fazer alguns agradecimentos, né? A Marinho Transportes, que nos ajuda, tem nos ajudado com a realização desse momento, né? O Sandro Maquetes, que disponibilizou uma maquete que vocês podem ver ao fundo de uma estação coletora com um poço, né? Muito interessante, um trabalho espetacular que esse rapaz desenvolve. O Tiago da TP Studios, que é onde nós realizamos o nosso podcast, um estúdio espetacular, localizado em Mossoró, dá gosto a gente ver. A agência de Viagem Aqui, do casal Alberto e Noemi, está iniciando. Eu acho que ela nem sabe que eu vou fazer essa chamada aqui. É uma amiga, uma querida, que está alçando novos voos. Eu desejo que possa correr tudo bem. Agradecer sempre a Deus de ter me dado a possibilidade de estar aqui, de ter me dado a sabedoria em procurar estudar, em procurar entender, em procurar ampliar os diálogos, os estudos e os debates, e a minha família, né? Que mesmo nos meus momentos de folga, eu poderia estar mais perto, eu estou sempre me aventurando. Já sou graduado, procuro fazer outra graduação e sempre procurando, nunca parar de estudar, né? E é isso aí. Pois, Parabéns. muito obrigado e ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Ajudem ao nosso podcast, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, deixem perguntas e sugestões para os
os próximos episódios. Hoje eu criei o LinkedIn do Conexões Operacionais. Então, a ideia, o Tiago me passou que até quinta ou sexta-feira, o primeiro episódio, que foi o episódio já do Ivan, já vai estar no ar e já vai sair nesse LinkedIn do próprio canal, do próprio podcast. Ok? Um grande abraço e até o próximo episódio. Uma boa noite. Boa noite.